Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos por mais um dia que tu nos deste, assim como um final de semana, Senhor. Abençoa cada um que está em casa. Te agradecemos pelas águas que caem do céu. Te agradecemos também pela lição que será estudada hoje, Senhor. Ensina a cada um de nós, ó Senhor, para que nós venhamos aprender mais da Tua Palavra e praticarmos, Senhor. Toca nos nossos corações, ensina a cada um, nos dás um dia abençoado na Tua presença e Te agradecemos, ó Senhor. Abençoa o pastor que irá dar a lição com saúde e sabedoria, Senhor. Te agradecemos e te louvamos mais uma vez, em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o texto básico que será dessa lição hoje, a lição 9, que é o padrão para uma liderança aprovada, que está em 1 Pedro, do 1 ao 4, capítulo 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Chamo agora o professor e pastor para dar início à lição 9. Graça e paz, queridos, bom dia. Espero que todos possam desfrutar ou já estejam desfrutando de um domingo extremamente abençoado na presença do Senhor. E é motivo de alegria, sempre é motivo de alegria quando nós vimos a casa do Senhor ou estamos envolvidos com as coisas do Senhor, porque neste momento de isolamento social, você pode não vir à casa do Senhor, a igreja, né, o espaço físico, mas de uma forma ou de outra você está envolvido com as coisas do Senhor, né, orando, lendo a palavra, e isso é motivo de muita alegria e nos traz um elevo espiritual. Então, bom dia a todos vocês, aos nossos irmãos na fé, a irmãos de outras denominações, amigos de outras crenças. Nós queremos saudá-los e abraçá-los nesta manhã em o nome de Jesus. E nós temos a compartilhar nesta manhã a lição, a continuidade da nossa revista. A nossa lição hoje é a lição de número 9. Mas eu preciso dizer a você, sobretudo você que está mais distante, você está participando da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Esperança, aqui na Paraíba. Pois bem, a lição de hoje é a lição de número 9, que tem sobre título O padrão para uma liderança aprovada. O padrão para uma liderança aprovada. Pois bem, o apóstolo Pedro orienta os líderes para que estivessem comprometidos com o Senhor
e agindo com responsabilidade, especialmente diante do difícil quadro que os cristãos estavam passando e necessitavam de todo carinho, apoio, ajuda, orientação, além de um ensino coerente com a fé cristã e encorajamento para uma vida cristã vitoriosa. Olha, o apóstolo Pedro recomenda e orienta os líderes para que estivessem comprometidos com o Senhor. Por que eu estou dando ênfase a isso? Compromisso com Deus, compromisso com o reino. Porque, amados, é muito comum a gente ver, isso não está dentro de um processo natural, evidentemente, mas é comum acontecer, sobretudo nessa época em que se avizinham as eleições locais, é muito comum a gente ouvir falar de pastores, que vendem o seu rebanho. Infelizmente, pasmem com isso, mas é verdade, né? Eu não estou me referindo a um pastor que tem o seu posicionamento partidário, se ele vota em A, em B, em C, está dentro do processo democrático, né? Ele votar em quem ele quiser. Agora, daí ele assume compromisso com candidato A, B, C ou D, para que o seu rebanho, induzir o seu rebanho a votar em A, B, C e D, isso é que é terrível, né? Então, Pedro estava orientando os líderes para que tivessem compromisso com o Senhor e agindo com responsabilidade. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com o Senhor. Ora, na condição de líder desta comunidade evangélica, eu não tenho nada a ver se fulano, cicrano vota em A, Beltrano vota em B, eu não tenho nada a ver com isso. O meu compromisso é com o Senhor. O meu compromisso é com o rebanho, para cuidar, para tratar, para orientá-lo, trazer informações. Os líderes deveriam auxiliar as ovelhas, compreendendo sua própria realidade. Pedro usa suas experiências com o Senhor para compartilhar do chamado e exercício do ministério, bem como a maneira que cada um deveria se comportar como líder do povo de Deus. Ele se apresenta como alguém que viu os sofrimentos de Cristo, seja a agonia do Getsemane ou da prisão e tortura antes da crucificação. Portanto, Pedro apresenta um padrão a ser seguido para ser aprovado pelo Senhor. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar de convocados para uma nobre missão. Convocados para uma nobre missão. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Esta foi a recomendação do apóstolo Pedro aos pastores a partir da sua própria experiência de ser ou de ter sido chamado pelo Senhor Jesus para que estivesse apacentando o seu rebanho. Essa foi a experiência de Pedro para cuidar, ele mesmo chamado pelo Senhor para cuidar do rebanho. A primeira missão de um pastor é cuidar das ovelhas, é prover o alimento certo e necessário para o sustento de cada uma. É evitar que as ovelhas se alimentem de coisas venenosas e, consequentemente, sejam levadas à enfermidade e morte.
Agora, nós vivemos numa época em que, lamentavelmente, as ovelhas, por si só, elas buscam, elas saem aleatoriamente, vão ver outros pastos, outros apriscos, aí daqui a pouco chega no redil do seu pastor, engasgadas, comeu saco velho de papel, saco de plástico, folha de favela, aí chega engasgada. Por quê? Porque está comendo outros alimentos que muitas vezes não é uma alimentação saudável. O que eu quero dizer com isso? Não é um ensinamento que está em consonância com os princípios bíblicos. Aí as ovelhas ficam engasgadas. Mas, contudo, é necessário que o pastor tenha este cuidado para ensinar algo bom às suas ovelhas, para trazer um alimento saudável, um alimento que não só seja nutritivo, mas edificante para as suas ovelhas, que elas possam engordarem, ou seja, o paralelo seria elas possam crescerem na fé, crescerem na graça e se tornarem cristãos genuínos, autênticos, cristãos preparados, cristãos abalizados na palavra do Senhor. Porque hoje há uma febre, há uma invencionices de praticidades que nada tem com o cristianismo, que nada tem a ver com aquilo que é ensinado pela palavra do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas, amados. Muito cuidado. E o cuidado deve ser redobrado, e não é naquelas coisas absurdas que nós vemos por aí, não. Até mesmo nas coisas mais sutis. Nas coisas mais sutis. Uma vez, num determinado local, havia sempre um culto às segundas-feiras, e era comum na minha cidade, o povo convergia todo para aquele lugar. É certo que muitas pregações, muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus por ali passaram e ensinaram coisas boas, mas eu sempre tive um pé atrás com essas questões. E uma determinada vez, um pastor amigo me disse: rapaz, ficamos perplexos ontem à noite. Uma missionária disse lá que tinha recebido orientação de Deus para largar sua família, esposo, filhos e sair no meio do mundo pregando o evangelho. Está vendo? Uma coisa aparentemente religiosa, piedosa, uma coisa aparentemente dentro de parâmetros bíblicos, né? Porque ele estava participando do culto, pregando a palavra de Deus. Mas imagine uma expressão dessa. A grosso modo, avalie você aí. Deus orientaria alguém a deixar a sua casa, deixar seu esposo, seus filhos e sair no meio do mundo pregando o evangelho? Por isso que é necessário muito cuidado nesses ensinamentos que são ministrados por aí. Bom, mas voltemos ao pastor. A missão do pastor é cuidar, é zelar para trazer uma boa alimentação para as suas ovelhas. Há um destaque especial no texto para a questão do pertencimento. As ovelhas pertencem a Deus, o rebanho é do Senhor. E se em termos humanos uma pessoa tem responsabilidades diante da lei, como depositário fiel, sabe o que é depositário fiel? É aquela pessoa que guarda um bem, se compromete em cuidar, manter todo o zelo para que, e fica na iminência de responder pelas perdas e danos. É aquele caso, não sei se vocês já ouviram, se depararam com uma questão dessa.
o meirinho da justiça oficial vem penhorar um bem de alguém e diz: bom, estou penhorando esse carro aqui, mas você vai ficar como depositário fiel. Quer dizer, ele fez apenas a penhora. Penhora não significa dizer que ele vai chegar ao carro, penhorar e levar e guardar. Não. Ele penhora e você fica como depositário fiel. Agora, a partir dali, você não pode vender, você não pode repassar para alguém, você não tem muito cuidado para não depreciar o bem, né? É depositário fiel. Então, nós recebemos do Senhor a grande responsabilidade, né? E precisamos cuidar com desvelo, carinho, com atenção, com cuidado das ovelhas do Senhor. As ovelhas não são nossas, as ovelhas não são nossas, são do Senhor. Às vezes eu sou levado a orar aqui, eu digo: Senhor, eu te louvo pela vida das minhas ovelhas. Aí já corrijo: Senhor, me perdoe, não são as minhas ovelhas, são as tuas ovelhas que tu me confiaste. Aleluia. Então, cuidar do rebanho do Senhor é uma nobre responsabilidade. É um grande privilégio, altamente gratificante, por isso deve ser encarado como uma tarefa excelente. É uma tarefa sobremodo excelente. Não é? Dia desse um amigo meu disse: Marcos, que tal se de repente pintasse um convite para você assumir uma secretaria? Eu disse: eu tenho uma missão sobremodo excelente que não a troco mais por nada neste mundo. É cuidar das ovelhas do Senhor. Então, amados, o apóstolo Paulo, ao se despedir dos anciãos da igreja em Éfeso, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ela já pensou? As ovelhas são do Senhor, foram adquiridas por um alto preço, e ele entrega a alguém, e este alguém, desavisadamente, ou seja, irresponsavelmente, começa a maltratar as ovelhas, não cuida adequadamente. Grande será a pena imposta para aqueles que não cuidarem com o devido cuidado. Que zelo e cuidado o pastor precisa ter, protegendo as ovelhas dos inimigos que se aproximam para devorar e destruir o rebanho. Segundo, motivação é aqui mesmo, né, Jobs? Motivação e disposição para o ministério. Eu preciso ter disposição, eu preciso estar motivado, eu preciso ter disposição para o ministério. Ou seja, eu preciso estar cheio de vontade, um ardente desejo, eu estar motivado. E eu preciso ter disposição, não é apenas a disposição física, não. É a disposição, eu estar disponível para o ministério, né? Disponível para o ministério. Eu louvo a Deus pela vida de muitos colegas pastores que ainda trabalham secularmente e cuidam das ovelhas, e eu conheço muitos, não são poucos, que cuidam muitíssimo bem, apesar de trabalharem secularmente. Mas o ideal, eu sei que no íntimo esses colegas estão com anseio ardente de chegar o dia da aposentadoria para ficarem 100% tempo integral às suas ovelhas. Eu sei disso, mas o bom é quando nós temos tempo disponível, né? Tempo integral para cuidar das ovelhas do Senhor.
Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não façam isso com ganância, mas com o desejo de servir. O pastor deve servir ao Senhor não pela recompensa, pelo salário, pelo pagamento, mas de boa vontade, com o coração disposto. O apóstolo Pedro está se referindo aos pastores que tinham, entre tantas responsabilidades, a supervisão e o controle das finanças e poderiam, motivados pela ganância, se apropriarem do dinheiro consagrado para a obra. Nós sabemos que, lamentavelmente, isso existe por aí. Pastores movidos por torpes ganância e são muitas vezes motivados por aquilo que a igreja pode oferecer, ou que a igreja pode não, o que a igreja vai oferecer. Não é? Muitos se candidatam a pastorear em alguma igreja, mas querem saber quais são os benefícios que a igreja vai oferecer. Primeiro, em termos de salário, o que a igreja vai dar. Eu só posso ficar aqui se a igreja me der pelo menos, no mínimo, 5 salários mínimos, me der uma casa boa, aconchegante, uma casa com, no mínimo, 2 suítes, a igreja pague o meu combustível semanalmente, a igreja me dê um plano de saúde, a igreja pague meu FGTM, a igreja pague o meu INSS, e por aí se vai. Lamentavelmente, nós sabemos, querido, não tem como tapar o sol com a peneira, não. Não adianta que está com blá blá blá, porque é desse jeito mesmo. Tem pastores por aí que são ávidos, são cheios, repletos de ganância. O negócio dele é que tenha dinheiro na jogada. Se não tiver, eu não sinto de Deus que devo ficar aqui. O meu lugar é outro, eu vou para outro lugar, estou sentindo direção de Deus para outro lugar. Infelizmente, lamentavelmente. Espero que Deus possa tratar o quanto antes com esse tipo de gente. Espero que essas pessoas possam compreender que nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Ora, eu não quero dizer com isso que você vai ter que ficar num lugar que não há a mínima condição de sobrevivência. Mas nós precisamos entender se houve um desprendimento, se há motivação, se há disposição para o ministério, eu não tenho que fazer concorrência de qual igreja eu vou ficar, qual é a que paga melhor, qual é a que oferece mais vantagens. Não, eu tenho que estar orientado pelo Espírito Santo de Deus para ficar no lugar que Deus quer que eu esteja. Nós precisamos ter este posicionamento, sabendo que Deus cuida, queridos, sabendo que Deus cuida. Deus levanta ajudadores, e quando você está focado, quando você está dentro da obediência, quando você está dentro daquilo que Deus espera que você esteja, quando você está inserido no plano de Deus, no propósito de Deus, não importa onde você esteja, mas Deus vai suprir, Deus vai prover, porque Ele é o Adonai Jireh. Adonai Jireh. Aprendi essa palavra. Quero agradecer ao presbítero Solon, que me mandou uma aula de hebraico, E o professor de hebraico disse: olha, não existe essa história de Jeová Jireh. Primeiro, não existe na língua hebraica a letra J. Então, eu não sei que nome é esse, Jeová Jireh. Então, ele disse: o correto é dizer Adonai Jireh. O Deus da provisão, Deus proverá. Então nós precisamos crer, acreditar de que não importa onde você esteja, Deus vai prover,
Deus vai levantar recursos, você não vai ficar desamparado. O pastor deve servir ao Senhor não pela recompensa, como disse, por salários, pelo pagamento, mas de boa vontade, com o coração disposto. Porque também, lamentavelmente, não é a igreja, eu não estou rotulando a igreja, mas alguns crentes despreparados, os crentes do oba-oba, né? Que foram formados sem nenhum inteiramento bíblico, de qualquer forma. Aí esses crentes acham que o pastor deve viver, como as pessoas dizem por aí, né? Vida santa. O pastor não é para comer, o pastor tem que andar, quando muito, numa bicicleta velha. O pastor não é para estar de carro andando, não. Que é isso? Isso é luxo. Na pior das hipóteses, uma bicicletinha velha está de bom tamanho para o pastor, né? Qualquer casinha aí dá para o pastor, joga ele lá dentro e está bom, né? São essas ideias mesquinhas que muitos crentes têm, né? Que infelizmente levam tantos servos de Deus a sofrerem as agruras do ministério, né? Nós temos que entender que, assim como você, o que é que a Bíblia diz? Todo trabalhador é digno do seu salário. Não feche a boca do boi enquanto ele debulha. Enquanto você estiver arando, deixe o boi com a boca livre, que ele vai sempre pegando um matinho, uma coisa, outra, e se alimentando. Aqueles, diz a palavra, eu estou dizendo que está na Bíblia, viu? A palavra diz, aquele que vive do altar, coma do altar. Então é bíblico que a sua igreja sustente o seu pastor, que dê o seu mantimento, o mínimo possível, o seu alimento, para que o pastor tenha uma vestimenta. Já pensou, irmãos? Seu pastor, numa solenidade, suponhamos que vai haver uma solenidade aqui, vai vir uma figura importante aí, e convidem o pastor para representar também o município. Aí chega lá o pastor com a camisinha surrada, né? A gravata do tempo que Adão era menino. Aí só a graça de Deus, irmãos, né? O sapato está mais cinza do que preto, né? Inclusive um cadastro torado pelo meio, a calça pegando marreca. Aí é um desastre, né? Pelo menos, a minha visão era que o meu pastor ficasse bem apresentável em quaisquer lugar onde ele fosse nos representando. Bom, então, muitos têm essa visão errônea, né? Não, ele abraçou o ministério, tem que viver aí de bolo de qualquer jeito. Não, irmãos, não é assim não. O pastor também é gente, o pastor é humano, o pastor tem sentimentos. Do jeito que você chora, o pastor chora, você se entristece, o pastor se entristece, você tem raiva, o pastor tem raiva. O pastor é humano, como qualquer outro. O pastor tem uma família para prover, para cuidar. Mas eu louvo a Deus pela igreja que eu estou, a primeira igreja batista, os irmãos em que pese todas as dificuldades, mas cada um tem feito um esforço para cuidar do pastor, né? Um traz uma coisa, traz outra, e eu estou vivendo tão bem, nunca vivi tão bem na minha vida como estou vivendo agora. Com toda a vida, né, de bonança que eu passei, de vacas gordas, né? Na época que advoguei, aí eu sou simplesmente pastor. Todos os dias eu estou aqui nesta igreja, orando, lendo a palavra, e às vezes eu paro, eu fico olhando para cima e digo, Senhor, muito obrigado. Como é bom a gente trabalhar sem estresse, sem ter ninguém com o ferrão forçando, vai, tem que ir, tem que produzir. Que nós temos que produzir, sim, mas nós temos um Deus, um patrão compreensível, um patrão amoroso, entende as nossas limitações, as nossas situações,
E como eu sou grato a Deus. Bom, mas o apóstolo Pedro está se referindo aos pastores que tinham, entre tantas responsabilidades, a supervisão e o controle das finanças, né? E aí muitos estavam misturando seus dinheiros. Por isso que não é interessante que um pastor chegue no local e ele seja o próprio tesoureiro, seja ele que cuide das finanças da igreja. Eu não quero dizer com isso que seja mal, né? Que é ilegal, mas não é bom. Por questões de ética, eu mesmo, as pessoas chegam aqui muitas vezes, né, João? Aí ele mesmo coloca aí, alguns dizem, pastor, nesse período de isolamento, né? Pastor, você passa aí, pastor, o senhor ficaria, como eu disse, para entregar o tesoureiro? Eu não bote aí dentro, não, pastor, fica aí que eu vou apressadamente. Tá bom, na porta recebo, fica aí. Quando não coloca aqui, eu ligo direto para o nosso tesoureiro, Léo, ele é testemunha disso. Fulano passou aqui, deixou tanto, deixou o dízimo aqui. Você vem pegar, pastor, segura aí que amanhã ou mais tarde eu passo aí e pego. É por aí. Então, não é bom que o próprio pastor fique com dinheiro e administre esse dinheiro. Não é bom, né? Então, a orientação bíblica é que é digno é o obreiro do seu salário, que nós falávamos há poucos instantes, está lá em Lucas 10, 7. Digno é o obreiro do seu salário, né? Digno é o obreiro do seu salário. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, né? Que vivam do evangelho. É por isso, irmãos, que eu tenho muito cuidado alguns pastores e a igreja, a nossa igreja que compreende isso, alguns pastores que já vieram aqui ministrar a palavra, nenhum voltou de mãos vazias, sobretudo aqueles que eu sei, nós sabemos que vivem do ministério. Não custa, o irmão foi convidado, veio trazer uma palavra, né? Quando terminar, dentro das possibilidades da igreja, dá uma oferta, nem que seja para ele comer um pastel, um suco lá na frente, mas dá uma oferta. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Então, Pedro estabelece uma orientação muito importante, tanto para aqueles dias, quanto para os nossos. Há muitos pastores que se embaraçam com o dinheiro, ou seja, o seu ou da igreja, por falta de sabedoria e por não se submeterem aos preceitos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também ensina sobre o cuidado que o pastor deve ter em relação ao dinheiro. Em Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, versículo 33, o evangelista Lucas registrou a orientação de Pedro aos líderes da igreja em Éfeso. Paulo, aliás, registrou a orientação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso. Não cobiceis a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Para o jovem pastor Timóteo, ele disse, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é um fato, isso é verdadeiro. Minha mãe, ela dizia, quem come sem conta, morre sem honra. Não é? Quem come sem conta, morre sem honra. Então, a recomendação do apóstolo era para que não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Não sejam tentados, porque fulaninho, ou mesmo que não seja da própria igreja, a sua vizinha, né? Ela comprou uma roupa muito chique. Aí você, seu pai está em dificuldades, aí você quer porque quer uma roupa daquela. E às vezes seu pai é tentado a lhe dar aquela roupa chique, sabendo que vai comprometer as finanças da sua casa. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém, diz a palavra do Senhor. Então, é nesse diapasão que quem come sem conta morre sem honra.
Daqui a pouco está a pessoa, né? O que é de cobrador, tudo na porta. A gente sabe, é necessário se dizer que nos dias atuais todos passam dificuldades. E é natural você ter um descontrole financeiro em razão de uma situação que inesperada. Isso acontece. Agora, o que não pode ser é uma prática habitual. Você está sempre no fundo do poço e o prestanista na porta. Ei, o dinheiro. Tem não. Mas, rapaz, um mês atrasado não teve, um mês passado não teve e não tem de novo. O cabo do leite. Dinheiro do leite, deixa para a semana. O bujão. Tem não. Mas, rapaz, já tem 3 bujões aí dentro. Aí, meu amigo, só a graça de Deus, né? E nós sabemos que, inclusive, isso acontece com líderes, né? Líderes da casa do Senhor, que saem, muitos vão embora. E teve um que morou lá perto. Lá quando eu morava lá em Patos, teve um que morava nas proximidades. E quando ele foi embora, desapareceu do dia para a noite. De repente, a minha vizinha chegou lá, tinha um mercadinho, chegou e disse: pastor Marco, cadê aquele pastor assim, assado? Rapaz, eu nunca mais o vi, não. Faz um mês que eu não vejo. Eu ouvi dizer que, ela mesma disse, eu ouvi dizer que ele foi embora. Pastor, ficou me devendo aí uns 3 a 4 meses de feira. Foi mesmo, foi. Mas ele deixou a chefe da identidade. Ele disse: minha querida, a identidade mesmo não vale mais coisa nenhuma, imagina a xerox. Então, esse tipo de coisas absurdas. Por quê? Porque não tiveram o devido cuidado, cobiçaram a prata, o ouro, as roupas de alguém, quiseram se amoldar à vida de alguém. E sabe, isso acontece muito dentro das próprias famílias. O primo A comprou um celular de última geração. Aí o menino carrega: mas pai, ó, fulano, meu tio deu um celular a ele. Mas meu filho, mas seu tio tem panos para as mangas. Não, pai, mas... Aí o pai vai comprar, aí quer mostrar raça mesmo, compra um celular melhor do que aquele mais caro que o irmão comprou para o filho. Desastre. Termina em desastre. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O pastor deve ter um cuidado permanente e constante, atenção redobrada quanto ao dinheiro. O trabalho do pastor não pode estar pautado no prestígio, na autopromoção, na busca pelo poder, mas sempre disposto a fazer o melhor para o Senhor Jesus e para o seu reino. Ora, fazer o melhor para o Senhor. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, quando eu e tantos outros pastores dizem: eu não estou aqui para agradar as ovelhas, eu estou aqui para agradar o pastor. Tem gente que não entende isso, né? Por quê? Porque há muitos pastores que estão passando a mãozinha nas costas da ovelha. A ovelha toda troncha, desmantelada, e passando a mãozinha nas costas para agradar a ovelhinha. Eu estou aqui para agradar o Senhor. Eu estou aqui para fazer o melhor para Deus. Claro, estou aqui também para cuidar das ovelhas que o Senhor me confiou. Agora, não estou aqui para ser conivente, passar a mão em tudo que as ovelhas fizerem para ter a minha autopromoção, para atrair para mim a simpatia das ovelhas, né? O pastor Marco é uma benção, aquele é um amor de pessoa, porque eu estou fechando os olhos para um bocado de desmantelo, um bocado de pecado por aí. Então,
Isso não acontece com o pastor Marcos. Por isso eu digo, eu estou aqui para fazer o melhor para Deus. E fazendo o melhor para Deus, evidentemente, por tabela, vem o melhor para as ovelhas. O trabalho do pastor não pode estar pautado em prestígio, na autopromoção. O pastor não deve ser preguiçoso, nem indiferente ao trabalho que tem para ser realizado, pois deve fazê-lo com boa vontade e com alegria em servir. Ei, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer, o pastor fulano é preguiçoso. Que a gente sabe que tem alguns colegas que são relaxados. Isso é natural, não só no ministério pastoral, em qualquer atividade. Tem pessoas que, não obstante serem profissionais competentes, bons profissionais, mas são preguiçosos. Não é verdade? Então, mas eu já vi tanta gente dizer, o pastor é preguiçoso, rapaz. Cheguei na casa do pastor um dia, 8 horas da manhã, chamei o pastor, saiu, ainda estava dormindo, com cara de sono. Meu Deus do céu. O empestado nunca entende que o pastor, muitas vezes, está orando pela madrugada, Nem entende, às vezes, que o pastor levantou 3 horas da manhã e orou até 6 da manhã. Aí ele sai por aí rotulando o pastor de preguiçoso. É triste, né? Bom, o pastor não deve ser preguiçoso, nem indiferente ao trabalho que tem para ser realizado, pois deve fazê-lo com boa vontade e com alegria em servir. Terceiro, há consequência nas atitudes para com o rebanho. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Seja um exemplo para o rebanho. Não seja um dominador, não seja um verdugo, Um verdugo. E o fato de você ser duro com as suas ovelhas não significa dizer que você é um dominador, que você é um verdugo, não. Eu estou dizendo no sentido daqueles autoritários, que está com a chicota na mão, é o tempo todo para bater. Não é por aí. E a Bíblia recomenda, não hajam como dominadores dos que eles foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É uma exortação muito importante para apontar que os pastores não eram os senhores do rebanho. Eles não devem usurpar a posição daquele que de fato domina sobre tudo e todos. A dominação apontada por Pedro, trata daqueles que, após assumirem o rebanho do Senhor, se apossam de uma autoridade que não tem. E como ditadores arbitrários, atropelam todos que estão pela frente com exigências antibíblicas, ações e estratégias mundanas, com um padrão completamente diferente daquilo apresentado pelo Senhor para um líder, para um pastor chamado para cuidar do rebanho do Senhor, visando apenas seus fins. As ovelhas foram confiadas aos pastores para que recebam todo o cuidado e proteção necessária, e para isso a orientação do apóstolo Pedro é que os pastores sejam exemplos, sirvam de modelo, de referenciais. O escritor aos Hebreus deixou-nos um claro ensino neste aspecto. Lembrai-vos dos vossos pastores, dos que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Pergunto: há alguns pastores que você pode imitar a fé deles? Não. Tem alguns pastores que, lamentavelmente, nós não podemos lembrar deles, guardando boas recordações e imitar a fé deles. É por isso que a recomendação é que lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqueles que verdadeiramente pastorearam, aqueles que verdadeiramente
receberam e desempenharam a missão nobre de pastorear com zelo, com cuidado, com atenção, com carinho, com fervor, com ânimo, com motivação, com disposição, desprendimento. Esses nós devemos imitá-los, e estes são lembrados por todo o tempo. Na primeira igreja batista em Patos, passou um pastor por lá, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu acho que foi um dos primeiros pastores. Aí, quando eu cheguei na primeira igreja batista em Patos, e às vezes conversando com um vizinho, com uma vizinha, outra, e as pessoas, ou na rua mesmo, as pessoas lembravam: o pastor fulano que passou por aí era um homem de Deus. E eu conversando com pessoas que não eram evangélicas, e as pessoas faziam referências ao pastor que havia passado por ali. Então, esse é um pastor que nós devemos lembrar deles e imitar a fé desses homens de Deus. Pastor Silas, me lembrei, pastor Silas. Inclusive meu tio falava muito sobre ele, né? Então, o pastor Silas era esse referencial. Em Patos, a gente ouvia falar dele, ouvi falar muitas vezes: pastor Silas era uma pessoa, uma finesse de pessoa, gente muito boa. Então, amados, cada líder é chamado para servir de exemplo para o rebanho, e a palavra grega utilizada em que o líder deve ser um modelo, uma vez que segue o modelo de Cristo. As atitudes corretas mencionadas por Pedro para cada pastor são servir e liderar de boa vontade, sendo modelo. Quarto ponto. Nós ainda temos tempo aí, Jorge? Tem, né? Então, o quarto ponto: a garantia de uma recompensa não transitória, mas permanente, né? A nossa recompensa, ela não é transitória, ou seja, não é passageira, não é efêmera, mas é uma recompensa eterna, né? Permanente. E a nossa recompensa está nos céus. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. É Jesus Cristo quem vai coroar os seus pastores. É Jesus Cristo quem vai trazer a coroa de glória para aqueles que, com desprendimento, com vocação, com alegria, com disposição, fizeram a obra. Isso está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4. Quando o Senhor se manifestar ao Supremo Pastor, aí nós receberemos a coroa imarcessível, né? Imarcessível. Então, retrata um ensino sobre a recompensa que é constante no Novo Testamento, desde os ensinos de Jesus, nos Evangelhos, bem como nos dos apóstolos, culminando no livro de Apocalipse. Há uma recompensa prometida. O apóstolo Pedro reitera o ensino da volta de Cristo e reforça aos leitores que há um dia determinado por Deus Pai, em que o Supremo Pastor Jesus voltará e trará consigo a recompensa para cada um de forma especial. De forma especial. Não importa, queridos, se você está trabalhando na obra do Senhor, se não há reconhecimento momentâneo, se as pessoas não têm não dão o devido valor ao que você tem empreendido, aquilo que você tem feito, nem por isso se desespere, porque a nossa recompensa não está aqui, não. A nossa recompensa virá do céu quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. O contraste utilizado
no que diz respeito à recompensa, é muito interessante, pois naqueles dias, nos Jogos Olímpicos gregos, era comum o vencedor ganhar uma coroa, uma guirlanda confeccionada de hera, salsa, murta, azeitona ou carvalho. Uma coroa que logo murchava e desaparecia. Porém, a coroa prometida pelo Senhor é imperecível, indestrutível, incorruptível, incontaminável, uma recompensa que durará para sempre. Temos o desafio de perseverança e da fidelidade para com o Senhor. Conta-se que um missionário, após décadas de serviço no campo, retorna ao seu país. E quando o avião aterrissa, havia uma multidão com faixas, cartazes, banda de música, tapete vermelho e uma autoridade. Então é recebida. E uma autoridade é recebida. Ao que o pastor missionário com sua esposa saem sem serem notados. Não havia ninguém os esperando. Então o pastor ouviu a doce voz do Senhor que dizia: meu filho, você ainda não chegou em casa. A sua festa e recompensa estão garantidas. Eu já ouvi essa ilustração de uma outra forma, de que o pastor missionário ficou extremamente desnorteado, desanimado, desolado, quando desceu, que percebeu que a recepção não era para eles, para ele e a esposa, mas tinha sido uma autoridade que havia sido recebida naquele momento. E quando ele chegou em casa, ele bravo, no outro dia saiu para ir visitar os amigos à tarde, bateu no nome da esposa e disse: pergunte ao seu Deus, repara só, pergunte ao seu Deus se é isso que ele tem para aqueles que chegam em casa depois de 50 anos. A mulher calada estava, calada ficou. E quando ele retorna da rua, ainda bravo, disse: como é? Falou com seu Deus? Perguntou a ele se é isso que ele tem para quem passa 50 anos fora e volta para casa? A mulher disse: falei. E isso ela de costas, do jeito que estava lavando os pratos, continuou, disse: falei, meu filho, falei. E ele disse o quê? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Que coisa linda, né? O homem estava esperando os confetes e as serpentinas e lantejoulas de casa, dos seus, quem sabe da sua igreja que eu havia enviado. Ninguém foi lá recepcioná-los, mas a recompensa ainda aconteceria na chegada no céu. Então, amados, a conclusão: ser líder aprovado requer seguir o exemplo do Mestre, do Supremo Pastor Jesus Cristo, que nos oferece o padrão, a referência, o ideal a ser atingido. Cada pastor é um co-pastor do Senhor Jesus Cristo. E sendo co-pastor do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esmerar para parecer com Ele. O rebanho que é do Senhor deve ser tratado com amor, carinho, respeito, proteção e deve ser conduzido aos pastos verdejantes da inerrante e inspirada palavra de Deus, ao verdadeiro alimento para a alma. Cada pastor tem a responsabilidade de cuidar com zelo do rebanho que pertence ao Senhor. Cada ovelha, na compreensão de sua realidade de pertencimento ao Senhor, deve com alegria aceitar e submeter-se ao pastor que foi comissionado e enviado por Jesus Cristo para cuidar e protegê-la dos perigos da caminhada. Aí a gente vê muitas vezes ovelhas dizer: conversa, pai, eu vou fazer isso que o pastor está mandando nada, eu só sigo as orientações de Deus. Ei, e o seu pastor está ali representando quem? Claro, se o seu pastor estiver passando algumas orientações ou cobrando de você algo que é absurdo, que não tem ressonância na palavra de Deus, aí você pode contra-argumentar, questionar,
Agora você dizer, eu só aceito a orientação de Deus, eu não estou aqui para obedecer voz de homem nenhum, você está redondamente enganado, meu querido. Porque o pastor está ali, ele é o co-pastor de Jesus Cristo, para lhe orientar, para trazer o melhor para você. A recompensa está garantida para aquele que desenvolve o seu chamado de forma exemplar, em obediência, submissão ao Supremo Pastor. Porém, é certo que haverá de sofrer maior rigor diante do Senhor pela responsabilidade do chamado. O apóstolo Pedro oferece orientações práticas para a administração eclesiástica, para o ofício pastoral e principalmente para ser um líder aprovado. A questão não é apenas ser o líder, tem que ser o líder aprovado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, e nas saudações, ele saudou individualmente a cada um, saúdo fulano, saúdo cicrano, saúdo beltrano, saúdo não sei quem, saúdo mais esse, saúdo mais aquele, e no final ele diz, saúdo a Teles, aprovado no Senhor. Não é só apenas ser o líder, não, é ser aprovado no Senhor. Então, amados, aqui tem uns questionamentos para pensar e agir. Vou ler rapidinho. Ao longo do tempo, muitos líderes se perderam na construção do povo de Deus, na condução do povo de Deus, e passaram a liderar pela imposição, opressão e perseguição, porque muitos pastores não cumprem verdadeiramente com a sua missão em cuidar do rebanho do Senhor. Sim, porque muitos pastores não fazem isso, não cuidam com o carinho, com a orientação bíblica para cuidar do rebanho. Porque alguns líderes se pautam por aspectos negativos e mudam na condução, por aspectos negativos e mundanos na condução do povo de Deus. Os pastores comprometidos com o Supremo Pastor submetem-se à palavra de Deus e dão um ótimo exemplo para as ovelhas através de atos e palavras. O pastor foi chamado para ser uma bênção para a igreja, para cada ovelha. Amém? E hoje é assim, nós concluímos a lição número 9. Quarta-feira nós vamos iniciar a 10ª lição, que diz conhecimento que fortalece e produz frutos. Essa lição, pelo título, ela deve ser excelente, né? Conhecimento que fortalece e produz frutos. Tem muita gente que conhece muita coisa, cheia de conhecimentos, mas não frutificam, né? Então, conhecimentos que fortalecem e que produzem frutos, esse é o tema da nossa próxima lição. Queridos, muitíssimo obrigado pela sua participação, que Deus te recompense. Com certeza, eu sei que não por mim, mas por aquilo que o Espírito falou no seu coração, Deus introduziu alguma coisa nova no teu coração, que ficou guardada, e tomara Deus que isso vá para o campo da praticidade. Você não seja apenas um ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. A todos, um domingo abençoado. Espero contar com vocês hoje à noite, a partir das 19 horas, quando nós estaremos aqui neste local, na sede da Primeira Igreja Batista em Esperança, na Paraíba, para oferecermos o nosso culto de celebração ao Deus vivo e verdadeiro. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração.